Saudações a todos e a todas. Pessoal, hoje nós vamos continuar aquele conteúdo sobre a forma de escrever uma pilha, um diagrama de uma pilha ou de uma bateria. E nós vamos enriquecer um pouquinho mais esse caldo, mostrar mais algumas coisinhas que eu ainda não apresentei para vocês. Então, na última aula nós vimos ali como que eu posso fazer uma representação, conforme aí o PAC estabelece, né? A representação de uma pilha ou de uma bateria, como queira. Essa representação ela é versátil para nós por causa que nos possibilita escrever o diagrama de célula em uma linha só. Eu não preciso desenhar a célula, isso fica melhor, né? Poupa-nos caderno, poupa-nos folha, então é bem melhor usar uma representação simbólica daquele esquema que poderia ser montado num laboratório, por exemplo. Uma coisa que até então ninguém me perguntou, que vai ser o tópico da aula de hoje, é sobre o potencial químico. O ponto alto da nossa aula hoje é dissecar esse potencial, essa diferença de potencial que acontece, né? Potencial químico na verdade é uma outra coisa, mas a DDP, né? A diferença de potencial entre ali os dois eletrodos. A gente vai criar aí no nosso ideário uma forma de conseguir entender da onde que surge esse fenômeno, né, de empurrar elétrons e de puxar elétrons que acontece entre os dois eletrodos, tá bom? Então esse é o grande ponto da aula de hoje e logo mais eu vou passar esse conteúdo aqui para vocês, esses slides, vai ter bastante exercício no final desse capítulo também, mas o grande ponto que eu quero trazer para vocês olha, vocês provavelmente já devem ter visto essa imagem aqui ao lado, né, em outro lugar. Essa imagem representa aí o ciclo do SI, o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Esse sistema que estabelece que o quilo são 1000 gramas e o que é 1 grama. Através desse sistema que é definido o segundo, o metro, o candela, o mol, a temperatura absoluta, a carga elétrica. Então essas são as principais características, as principais unidades métricas empregado pelo sistema internacional, né? Então quando eu falo em 1 quilograma, esse quilograma não deve ser diferente do quilograma da França, da China ou da Namíbia. Os quilogramas devem todos serem iguais em massa. E como que eu consigo ter o mesmo quilograma aqui, lá, acolá? Eu preciso ter um padrão, né? Então, aqui o padrão do quilograma ele é uma liga metálica de platina e irídio na proporção 9:1, e essa liga metálica de 90% platina, 10% irídio, quando é empregada para fazer um cilindro de 3,9 centímetros de diâmetro por 3,9 centímetros de altura, essa massa é atribuído o padrão de 1 quilograma. Tá? Até existe, se você pesquisar aí rapidinho, você vai encontrar a imagem do quilograma, né? Desse pedaço aí de metal, né? Um cilindro metálico, né? Platina e irídio é um metal comum, de aspecto comum, né? Um brilho prateado, né? Então você até encontra imagens disso até reservado em um laboratório especial padrão de quilo. Outros padrões aí também tem até meio curioso, né? O padrão de metro, né? Você pega a velocidade da luz no vácuo e
aliás, pega um fóton, né, a partícula que identifica a luz, e verifica o quanto que ela consegue percorrer em um tempo de 1 sobre 2,99 vezes 10 na oitava potência. A distância que essa luz, que esse fóton percorre nessa proporção de 1 para 2,99 vezes 10 a 8 metros, segundos, é o que define o comprimento de onda, o que define o comprimento de 1 metro. O segundo é mais louco ainda, né? Você pega um elemento químico chamado césio, né? Que tem número atômico aí, número de massa 137, e quando ele decai, né? Quando a constante ultrafina do núcleo atômico do césio sofre aproximadamente 9 vezes 10 na nona ciclos, é o tempo necessário, né, para ver esse decaimento ou essa instabilidade do núcleo atômico do césio, para quando ele sofre toda essa quantidade de processos, 9 vezes 10 na 9 processos, ou essa frequência de decaimento, é a mesma coisa que levaria 1 segundo. Né? Embora até outras escalas, e até o quilo está sendo redefinido, isso aí que eu falei sobre o quilo é algo mais antigo, né? Acho que o novo acordo estabelece o quilograma, que foi expresso em 2018, como a proporção de 1 sobre 6,626 vezes 10 na menos 34 joule vezes segundo, que não tem como esquecer essa constante, né? Porque eu escrevi isso aqui, eu posso transformar em quilograma quadrado por metro quadrado por segundo na menos 2, vezes segundo, metro na menos 2 vezes segundo. Isso daqui que eu coloquei aqui embaixo é a constante de Planck, né? Outra constante que eu gosto bastante, assim como a constante de Faraday. Mas isso é lá da quântica, né? Então o quilo também é definido a partir de aqui agora, mais atualmente, em vez de pegar uma proporção em relação a um material, né, que pode ter muito problema, né? Como que eu vou garantir que a platina e o irídio estejam puros, né? Eu posso ter um desvio ali. Então eles geralmente estão atribuindo uma proporção em relação a constantes fundamentais, tá? O mol também aqui está para ser redefinido e tal, mas não é o ponto que eu quero chegar aqui. Isso é mais curiosidade, mais para chamar a tua atenção para a aula, né? Mas o mais importante que eu queria falar, principalmente ali quanto ao quilo, que existe um padrão, né? E isso foi útil por muito tempo. Agora que a gente está tentando, a ciência está tentando transformar essas unidades de medidas, e a alteração vai ser pequena, né? Pode ficar tranquilo, você não vai agora, o que era 1 quilo agora vai se tornar 200, não, nada disso. Aquela proporção que eu te mostrei vai ser a proporção que é muito próxima ao quilo atual, baseado no padrão antigo. Mas o que eu quero dizer é que agora que a ciência está avançada, a gente pode usar constantes fundamentais da natureza e que aí independe de um material. Isso é mais legal, né? Mas nem para tudo, nem em todas as possibilidades eu consigo fazer isso. Por exemplo, o potencial padrão, né? Potencial de célula. Eu não tenho aqui nada no SI, algo que remeta ao potencial de célula. Mas analogamente ao que tivemos no SI, que usa um padrão, o padrão do quilo ali era aquele cilindro de metal. Quando eu quero falar em potencial de célula, potencial de redução de um determinado elemento químico, eu tenho que comparar o potencial desse determinado elemento químico a um padrão. Tá? E aí eu consigo ter uma escala, o potencial, a diferença de potencial que eu vou conseguir com esse elemento químico é maior ou menor que o meu padrão, e quanto que ele é. Uma vez que eu estabeleço um padrão, do mesmo jeito que para o quilograma, a
partir de agora, tudo que for múltiplo ali da massa desse cilindro de 3,9 por 3,9 vai ser múltiplo do quilograma, tá? Então, convencionou-se, todo mundo adotou como padrão aquilo, e a partir disso foi feito o sistema métrico para tonelada, para grama, para qualquer coisa, tá? Para o potencial padrão, para o potencial de uma célula, a gente vai precisar recorrer a um padrão, tá? Aquilo que eu posso falar para qualquer outra pessoa, tal elemento químico vai ser o meu padrão. Porque olha só, vamos voltar lá para a pilha de Daniel, né? Quando eu falei e mostrei para vocês, eu mostrei essa reação aqui do zinco para zinco 2+, no ânodo que está à esquerda. Estou sendo bem recursivo aqui, eu sei, porque isso ajuda vocês a lembrarem esses conceitos, né? Ânodo, aqui do outro lado cátodo, aqui acontece a redução, né? Lado direito da célula, eu gosto de relembrar essas coisas, porque isso aqui é relevante. Então, olha só, o que é relevante agora é isso daqui, né? Aqui eu tinha um elemento químico só do lado direito da tua tela ali, que é o cobre, né? Do lado esquerdo eu tenho o zinco. A diferença de potencial do zinco e do cobre tá aqui, ó, 1,10. Pergunta: qual é o potencial do zinco sozinho? Ou também, qual é o potencial do cobre sozinho? Existem infinitas possibilidades de resposta se eu não estabelecer um padrão. Alguém pode falar, o potencial do zinco é 1,09 e a do cobre é 0,01. Soma os dois dá 1,10. Tá? Outro pode vir e falar, não, do zinco é 0,6 e do cobre é 0,5, soma os dois dá 1,1, igual o outro colega disse, também dá. Outro pode falar, e aí eu não vou adiantar aqui, porque eu tenho dó de vocês também, né? Eu só quero mostrar para vocês que posso ter infinitas possibilidades se eu não tiver um padrão, né? Então eu preciso de um padrão, e a partir desse padrão eu vou conhecer o potencial de cada um deles em separado. Eu sei que somados dá 1,10. Eu sei que juntos dá 1,10. Mas quanto que é cada um separado? Se eu mudar aí o zinco para crômio, se eu mudar o cobre para ferro, vou só mudar um lado ali, então vou mudar o zinco para vanádio. Vai continuar cobre ali do outro lado, vai mudar o potencial. Então, entende que se a gente tentar fazer todo mundo contra todo mundo fica muito complicado, né? É mais fácil estabelecer um padrão. E existe o padrão, tá? O padrão é esse daqui, ó, sigla EPH. Padrão igual, hoje minha letra tá feia, EPH. EPH é a sigla do eletrodo padrão de hidrogênio, né? O EPH, o eletrodo padrão de hidrogênio. Esse eletrodo padrão de hidrogênio aqui, ó, você está vendo a representação dele, um becker, né? Bonitinho ali no laboratório, e aqui tem uma solução, ó, 1 mol por litro. Vocês já fizeram o geral, vocês sabem o que isso significa, 1 mol por litro de ácido clorídrico. É o que tem aqui nessa solução. E aí aqui tem um aparato bem legal. O que é esse aparato? É um tubo, estão vendo aqui? Um tubo. Aqui a boca do tubo é aberta, tá? E aqui tem uma entrada de gás. E aqui tem um fiozinho com um eletrodo de platina. Nos slides dessa aula, você vai ver algumas coisas escritas em inglês que eu peguei de um outro livro, do Raymond Chang, que tá em inglês e aí não deu para traduzir,
ficava difícil ficar traduzindo as imagens, né? Mas está bem intuitivo, eu tenho certeza que não tem nenhum problema em entender o que está escrito ali, tá? Você vai ver nos outros slides também algumas coisas escritas, mas não vai prejudicar o teu entendimento, tá? Então, tem um fiozinho ali e um eletrodo ali embaixo, tá vendo? Tá escrito, né? Tá a representação, vou deixar mais limpo. Então, um eletrodo de platina, coisa que eu não comentei para vocês. Pessoal, platina, símbolo PT, e no estado sólido, e também carbono, mas não o carbono na fase comum, mas na fase de aqui, um exercício eu lembro até que estava escrito isso, GR, carbono na forma de grafite, tá? O carbono na forma de grafite e a platina no estado sólido são eletrodos inertes. Quando eu mostrei lá na sala do Daniel, a pilha de Daniel, lembra lá que no ânodo, que também, mais ou menos isso daqui, né? Que a gente estava vendo agora há pouco, né? Mas só vou pegar um lado aqui. No ânodo, lembra lá que o zinco estava no estado sólido e indo para a solução como 2+. Então, eu estava dissolvendo o meu eletrodo. Com a platina e com o grafite, não. Com a platina e com o grafite, eles são eletrodos inertes. Quase nada corrói platina e carbono grafite também. Então, esses eletrodos eles são inertes. Eles só servem para catalisar a reação, eles só servem para fazer com que uma reação específica aconteça. Ele não se dissolve no meio, mesmo tendo o que? 1 mol por litro de ácido clorídrico. Mesmo nessa situação, ou a platina no estado zero, platina sólida ou carbono grafite, que não tem nada a ver aqui, mas eu já trago essa informação para vocês, eles não se dissolvem. Então tá, o meu aparato é um eletrodo de platina, e aí aqui dentro tá vendo, ó, H2, né? Tá sendo borbulhado, tá sendo mandado ali para dentro hidrogênio na forma de H2 a um ATM. Em alguns livros você vai encontrar um bar, é bem próximo. Na verdade, o mais correto seria estar num bar, que um bar é o padrão, né, do sistema internacional, enquanto a pressão padrão é sempre tudo a 1 bar. Mas a um ATM também não vai fazer tanta diferença aqui, principalmente porque eu quero falar. Então, olha só. Tá, e daí, né? E daí que agora que vem o truque. Aqui que vem o pulo do gato. Eu vou ter que abrir aqui uma outra telinha aqui para facilitar. Então, aqui, ó. Tá acontecendo duas coisas ali, ou melhor dizendo, pode acontecer duas coisas naquele EPH. Primeiro, o H2, vamos voltar ali, o H2 que está aqui em cima, ó, sendo borbulhado dentro desse tubo, ele pode chegar ali embaixo e reagir, se dissociar. Ele vai fazer isso seguindo essa equação. O H2, na forma de gás, ele se rompe, né? Vou colocar a faixa de um equilíbrio aqui só no sentido direto, e gera 2H mais 2 elétrons. Se eu tenho elétrons do lado direito da flechinha aqui, isso quer dizer que esses 2 elétrons eles estão sendo perdidos, né? E isso daqui indica uma reação de oxidação, tá? Importante. Outra coisa, aqui embaixo, o ácido clorídrico, você lembra disso, é claro que você lembra. Ácido clorídrico em meio aquoso, não vou colocar água aqui para não incomodar, ele vai gerar íons H+,
mais Cl menos. Cloreto, né? H mais aquoso, aqui em cima também é aquoso. H mais aquoso ou cloreto. Esquece o cloreto agora, mas você entendeu só o que eu estou falando? A gente tem 1 mol por litro disso daqui. Aonde? Na solução. A solução está onde? Ali ao redor daquele tubo que tem o eletrodo de platina que está mergulhado nessa solução. Então, uma outra coisa que pode acontecer é que esses H+ aqui, então vamos apagar o resto aqui que não nos interessa, deixa o cloreto para lá. Então foca só no H+ agora. Eu posso ter uma situação onde eu vou ter 2 H+ aquoso mais 2 elétrons, fazendo com que isso se torne 2H2, aliás, 1H2 gasoso. Vou apagar aqui. Se eu tenho uma reação onde os elétrons estão do lado esquerdo, eu tenho necessariamente uma equação que representa uma semi-reação de redução. Então, isso daqui é o EPH. É um sistema, pessoal. O EPH é um sistema onde eu posso ter tanto a oxidação quanto a redução acontecendo. Tá? Oxidação, ou seja, o H2 indo para H+, ou a redução, o H+ indo para H2. Tá? Como está tudo em 1 mol por litro, 1 bar ou 1 atm, eu tenho condições padrão. Então, também estou numa solução padrão, em um gás, em um estado padrão, e eu tenho 2 reações acontecendo. Mas vai acontecer as 2 reações? É a grande pergunta. Esse EPH, esse eletrodo padrão de hidrogênio, ele vai sempre acontecer nos 2 sentidos? Vai acontecer ou a oxidação ou a redução. Um dos 2 vai acontecer. Mas depende de quem? Depende de quem é o outro eletrodo. Porque o EPH não foi à toa que foi desenhado como sendo um eletrodo. Tá? Então, você já está se ligando aonde eu quero chegar nessa conversa. Né? Porque que a premissa inicial da nossa aula é conseguir caracterizar aí qual que seria o potencial padrão, aí, o quanto que cada uma das partes aí do zinco e do cobre, por exemplo, aqui, quanto que elas contribuem para esse 1.10 volt. Identificar quanto que é, isso é útil para a gente. Então, se eu pegar esse EPH e deixar ele frente ao zinco e montar uma pilha, então é o que eu tenho aqui, ó, à direita o EPH, monto o aparato à direita aqui, e à esquerda fica a mesma lado esquerdo, lado da minha pilha de Daniel, que era o zinco, né, um ânodo de zinco. Então aqui um pedacinho de zinco, uma solução de sulfato de zinco, aqui à direita o meu EPH, igualzinho que estava no slide anterior. Quando eu meço isso, quando eu calculo agora, como não tenho mais cobre, e sim tenho o EPH, o meu multímetro ou voltímetro, como queira, marca positivo 0,76 volt. Ou seja, notem o lado que o EPH está, no lado direito, né? O que é isso daqui? É o cátodo. O que acontece no cátodo? A redução, tá? O que acontece no ânodo? A oxidação. Tá? Se o potencial é positivo, o jeito que foi montada essa célula
É espontâneo. Tá? Então, esse processo é espontâneo. Então, o zinco tenderá a se oxidar em relação ao EPH. Quando eu tenho o EPH ligado a um aparato onde eu tenho uma célula com zinco, sulfato de zinco, o zinco é menos nobre que o hidrogênio, você pode pensar assim. Ele vai sofrer oxidação. E aqui eu já deixei intencionalmente num esquema que faça você lembrar isso, tá? A esquerda é o ânodo, onde acontece a oxidação, direita o cátodo, onde acontece a redução. Tá? Então, o zinco prefere se oxidar em relação ao EPH. Por que ele prefere? Porque o potencial é 0,76. Quando você vai calcular o ΔG, você calculou bastante ΔG na última aula, que eu sei. Você viu que vai dar sempre, se o potencial for positivo, o ΔG vai ser negativo, a reação é espontânea. Então, espontaneamente, o zinco se oxida. Portanto, a reação que acontece no EPH é uma reação de redução. Beleza, eu já sei que o meu EPH, então está medindo em relação a ele, né, o zinco está se oxidando. E se eu pegar o cobre? Né? Se eu pegar o cobre, aqui ainda tem uma coisinha que depois eu vou falar, mas se eu pegar o cobre, e note que eu inverti intencionalmente para deixar mais fácil uma coisa para você. O EPH agora está do lado esquerdo. Você já vai entender o porquê que eu fiz isso. Outros livros não fazem, mas eu fiz isso, peguei desse livro específico por causa que é muito mais simples de entender. Quando eu pego o EPH e coloco uma outra célula, o cobre, primeiro, se eu tentar deixar ele como sendo da mesma forma como estava antes, a reação não acontece espontaneamente. O que acontece espontaneamente é o hidrogênio gasoso se oxidar. Por quê? Por isso que eu já deixei ele do lado esquerdo, porque daí você sempre vai lembrar que aqui é sempre o ânodo, aqui de uma célula galvânica, aqui é onde acontece o sítio de oxidação. Então, desse par aqui, né, vamos voltar ali para relembrar isso, né? Olha só, a oxidação é o hidrogênio gasoso se transformando em H+, tá? Então, a oxidação que está acontecendo, eu estou oxidando H2 e está gerando ali um acréscimo de ácido no meio. E frente a isso, aliás, esse fenômeno está acontecendo porque o cobre, diferentemente do zinco, o cobre ele tende a se reduzir frente ao EPH. Termodinamicamente e espontaneamente ele vai se reduzir, ou seja, ele espontaneamente ele aceita elétrons. Lá antes, quando eu mostrei para o zinco, espontaneamente ele perdia, ele cedia elétrons. O zinco não queria saber dos elétrons dele, ele manda para frente, não quer nem saber. Tá? Agora, então espontaneamente ele fazia isso. Aqui, espontaneamente, o cobre aceita esses elétrons. Pegou? Quem aceita elétrons está se reduzindo. Por isso que também coloquei aqui desse lado, tá? Cátodo, né? Então, olha só, se eu somar, aqui essa imagem aqui é antes o EPH e o zinco. Eu sei que ficou meio pequenininho, né? Eu vou sair aqui da minha imagem para auxiliar a visualização disso daqui. Vamos tentar fazer um zoom aqui para melhorar, né? Aqui ficou bem melhor aqui. Vamos ver se dá para voltar aqui. Aí, voltei. Então, olha só, deixar bem pequenininho aqui, porque isso aqui é relevante a minha presença. Olha só, o zinco está aqui. Então, o potencial é 0,76 do zinco frente ao EPH. O cobre,
quando ele reduz, o potencial, a contribuição dele é de 0,34. Então, se eu pegar e somar isso daqui com isso daqui, eu posso fazer dessa forma, né? Nota, eu somo o zinco aqui com o cobre ali, e se eu somar com isso, eu elimino o EPH, né? Ou seja, elimino isso daqui e elimino isso daqui, então eu vou voltar lá para minha pilha de Daniel, você concorda? Zinco no ânodo, zinco no ânodo do lado esquerdo, cobre no cátodo, no lado direito. Agora soma o potencial ali, 0,76 positivo e 0,34 positivo. O somatório, maravilhosamente bem, 1,10. Entendeu? O EPH, o que é? O EPH é o zero por definição, tá? O EPH é o meu zero. Algumas estruturas, moléculas, átomos vão se oxidar em relação a ele e algumas vão se reduzir em relação a ele, tá? Isso é importante você pegar. Então, o EPH, mas como que eu sei que ele é zero? Ninguém sabe. Por quê? Porque ele foi selecionado como padrão. Mas como assim? Todos os outros, a gente hoje vai ver bastante potencial. Todos os outros potenciais em relação ao EPH, aquele número que você vai ver, logo eu vou mostrar umas tabelas bem bonitas para vocês, aqueles números que vocês estão vendo em relação ao EPH, tá? Poxa, mas aí como que eu vou saber o valor absoluto? Você não precisa saber o valor absoluto. Você não precisa. Qual que é o valor absoluto de 1 metro? Também é uma definição ali, definiu-se por aquilo, pelo quanto que um fóton viaja no espaço sobre 299 mil metros. Esse caminho percorrido aí, em segundos ali é o que vai te dar 1 metro. Então você não sabe o que é 1 metro necessariamente. Você só pega isso e beleza, a partir disso daqui, quem tiver 2 metros é maior do que 1 metro, quem tiver meio metro é menor do que 1 metro e pronto. Você não se preocupa em valores absolutos, e sim em relação ao padrão de metro. E alguém definiu, né, o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, e alguém definiu também o zero do potencial, da diferença de potencial dos eletrodos, tá? O zero do potencial padrão de cada uma dessas semi-reações. E eu espero que tenha ficado claro essa parte, porque isso é muito importante. Um pouquinho aqui, eu acho que eu tenho mais algumas coisas que eu pulei intencionalmente, né? Vamos voltar aqui onde estávamos. Então, voltando aqui, 2 coisinhas que eu não comentei, coisa que eu queria chegar já no ponto que era crucial aí, né? Mas aqui eu também ainda tenho que trazer mais algumas coisinhas para o conhecimento de vocês, que é isso daqui, né? Aqui são as semi-reações, né? Então, eu posso montar as semi-reações de tal maneira a propiciar, obviamente, a descrever o que aconteceu no eletrodo, né? Então, aqui é o meu ânodo, aqui é o meu cátodo. Então, se no ânodo aconteceu a oxidação, então é o zinco indo para zinco 2+. Né? Então, isso que acontece na oxidação. Os elétrons ficam para o lado de lá da flechinha. Tá? Se aconteceu a oxidação no zinco, no outro lado só pode acontecer a redução. Então, o que isso vai ser? Vai ser aquele H+ da solução ácida, pegando os elétrons que vieram ali por cima, que vieram do sistema, da parte elétrica do sistema, né, do fio aqui, né, que conduz a carga, pega esses 2 elétrons, dá esses 2 elétrons ali para 2H+, todo mundo fica feliz, e para que todo mundo realmente fique feliz,
Eu digo para que esses átomos alcancem estabilidade termodinâmica, o H+, ele não vai ficar H+ e um elétron, ele vai precisar preencher o dubleto. Lembra lá da aula de química geral, né? O hidrogênio e o lítio são os únicos que completam o dubleto. Todas as outras estruturas ou átomos vão tender a completar o octeto, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. O hidrogênio e o lítio e o hélio também só o dubleto, né? Então, o dubleto, então, ter 2 elétrons na camada no orbital molecular, que é formado entre esses 2 átomos de hidrogênio. Por isso, ele forma o H2 gasoso. Então, eu somo ali as duas reações, né? Então, eu tenho a reação geral. Posso até desenhar aquele diagraminha de célula ali e tal, ponte salina, o H2 indo para H2, o zinco indo para zinco 2+. Aqui eu posso desenhar a interface com a platina no estado sólido, aqui o zinco no estado sólido, o zinco 2+ no estado aquoso, e aqui eu vou ter o H+ na forma oxidada, aquoso, e o H2 na forma reduzida, né? E aqui a minha ponte salina no meio, que ficou meio estranho, vou reforçar ela aqui, ficou ruim mesmo assim. Mas eu posso aqui fazer o diagrama da célula, né? Que vai ser útil logo logo. Então, aqui, pronto, a ponte salina. Então, eu posso ter a mesma situação ali para o cobre, tá? A mesma coisa, a mesma explicação. Mas o grande ponto é isso. Eu posso ter essas reações, dessas semi-reações, melhor dizendo, frente ao EPH, e eu posso medir esse potencial como sendo o potencial daquilo que não é o EPH. Então, o zinco frente ao EPH, eu considero o EPH ali o potencial da contribuição para o potencial da célula como sendo zero, tá? Ele é o meu zero, por definição, e, portanto, tudo que aparece no multímetro ou no voltímetro é devido àquele elemento que sofreu a oxidação e a redução, tá? Então, o meu EPH é o zero, e a partir disso eu vou ter o valor da magnitude do potencial de cada um daqueles constituintes. Isso é bem importante para nós agora, tá? Então, eu vou parar aqui esse vídeo, eu não posso fazer um vídeo mais do que 1 hora, então eu vou parar aqui. Em breve eu já vou lançar aí mais um vídeo para mostrar uma tabela completa sobre diversos potenciais de diversas moléculas, átomos e elementos químicos. Beleza? Até daqui a pouco.